Queridos irmãos, queridos, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu estou de volta, onde eu tenho aqui uma mensagem ao seu coração. Eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem, inclusive você que talvez não está atravessando os seus melhores momentos, aonde muitas pessoas elas olham para a aparência disso ou daquele, muitas vezes por conta da aparência acha que aquele alguém não é capaz de vencer. Só que não é a aparência que mostra quem somos, porque muitas vezes a aparência da pessoa, por conta do momento, muitas vezes não é a melhor, mas por dentro aquele alguém é forte, por dentro aquele alguém é cheio de fé, por dentro aquele alguém é corajoso, é valente. Eu particularmente falando, eu já ouvi de pessoas que eu nunca ia vencer na vida. Eu já ouvi de pessoas que eu nunca ia chegar a lugar nenhum. Eu particularmente falando, já ouvi de pessoas que eu nunca seria ninguém. E pela misericórdia, hoje Deus tem nos confiado ao ministério próprio. Então acredite em você em si mesmo. Nunca dê ouvido o que as pessoas falam. Confie no seu potencial. Se apoie na palavra de Deus. Daqui a pouco você vai perceber que tudo que você está passando é momentâneo, vai passar, você vai dar a volta por cima. A vida vai florescer e todo mundo verá o que Deus fará na sua vida no nome de Jesus. Tá bom, queridos? Por que eu estou dizendo isso? Porque a mensagem que eu vou trazer aqui tem tudo a ver com o que eu acabei de mencionar. João capítulo 14, versículo de número 7 diz assim: porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. Há esperança para a árvore. Em outras palavras, não importa o que você esteja passando, nunca perca a esperança. Não importa o que você esteja vivendo, acredite, seja forte, seja corajoso, porque há sempre esperança para os seus sonhos. Há sempre esperança de dias melhores. Há sempre esperança de que os momentos difíceis passarão. E daqui a pouco, como diz aqui a palavra de Deus, daqui a pouco a árvore que parecia haver secado, daqui a pouco ela vai florescer e vai brotar como planta nova. Daqui a pouco a árvore que parecia ter caído as folhas, ela vai florescer e vai começar a dar fruto novamente. Como mencionei no início, a árvore é a nossa vida. Às vezes olhamos para determinadas árvores e a aparência dela é de quem está seca. Às vezes olhamos para a aparência de algumas árvores e parece que não vai mais florescer. Parece que as folhas caíram, a árvore murchou e parece que ela não vai mais conseguir. Daqui a pouco, em meio nada, aparece os rebentos daquela árvore, ela brota em meio nada, começa a florescer. A força vem de dentro para fora, a força divina, a força do poder de Deus, a força do Espírito Santo. E a árvore que estava seca, em meio nada ela floresce novamente. A árvore que tinha caído todas as folhas, daqui a pouco ela começa a envelhecer-se. Daqui a pouco torna-se uma árvore frondosa, cheia de fruto. Daqui a pouco a árvore que parecia sem vida, você olha e encontra-se vida naquela árvore novamente. Porque a aparência da árvore por fora não é a mesma coisa por dentro. A aparência de fora é uma coisa, mas por dentro só Deus sabe o que há de cada um. Por isso nunca devemos julgar as pessoas pela aparência, condená-lo pela aparência, porque a gente não sabe da fé de cada um. A gente não sabe o que cada um carrega dentro de si. Você deve dizer assim: pastor, o que isso tem a ver comigo? Talvez tenha alguém que está olhando para você e não acredita que você vai vencer. Talvez alguém que olha para você e não acredita que você é capaz, não acredita que você pode, não acredita que você vai dar a volta por cima, não acredita que você vai se levantar, mas daqui a pouco as mesmas pessoas que não acreditavam verão a árvore brotar, verá a árvore florescer, verá a árvore frutificando e saberão que Deus é contigo, porque é Ele que está cuidando e está no controle de todas as coisas.
Como diz aqui, mesmo cortada, ainda se renovará. Ou seja, mesmo que venham cortar-se a árvore, ainda não é o fim. O que a Bíblia está dizendo aqui, que ninguém, entenda o que eu vou falar aqui, ninguém pode colocar um ponto final onde Deus não colocou. Ninguém pode colocar um fim aonde Deus não colocou. Em outras palavras, a palavra final na vida do homem e da mulher de Deus, só Deus é quem pode dar. Independente do que você ouça da parte das pessoas, nunca desista. Independente do que você ouça de um advogado, de um juiz, de um médico, de um promotor, de um político, de um desembargador, de quem quer que seja da família, acredite em você em si mesmo e você verá as árvores florescendo novamente. Não só você, aqueles que tentaram colocar um fim, também verão a tua vida florescer novamente no nome de Jesus. Aqueles que não acreditavam em você, verão os frutos do Espírito de Deus na tua vida. Aqueles que não acreditavam que você era capaz, vai ver que aquele que tem a promessa, vai se dar conta de que aquele que tem a promessa não morre sem a promessa se cumprir. Não dê importância ao que os outros falam. Acredite em você em si mesmo, seja forte, seja corajoso, seja valente, seja guerreiro, seja guerreira. Seja homem de Deus, seja mulher de Deus, viva a fé. Acredite, nunca dê nenhuma importância o que as pessoas venham a falar, mas tenha esperança. Acredite, lute, nunca desista, nunca jogue a toalha, nunca abra mão daquilo que Deus ele tem para a sua vida. Ignore o que as pessoas falam, porque as pessoas que falam, elas não podem te acrescentar nada de bom, mas aquele que te fez a promessa é fiel, como diz aqui na palavra de Deus. Pois mesmo cortada, ainda se renovará. Ou seja, ainda com alguém venha cortar uma árvore, ainda há esperança daquela árvore brotar lá novamente. Ainda uma árvore, depois de cortada, ela ainda tem chance de sobreviver. Mesmo que alguém venha cortar uma árvore, ainda há esperança para ela. Ela pode brotar em meio a nada, ressurgir do pó, da cinza e viver algo novo com Deus novamente. Assim é você que me ouve. Talvez como você que me ouve, talvez você é alguém que usa algum tipo de substância, você é alguém que bebe, você é alguém que um dia passou por alguma prisão e as pessoas não acreditam em você. Mas há esperança para os teus sonhos, há esperança para o teu futuro, há esperança. Acredite e não desista. Mesmo que as pessoas não acreditem em você, acredite em você em si mesmo. Acredite no seu sonho, não desista, porque Deus acredita em você. E Deus ele sabe do que você é capaz. Deus ele sabe até onde você suporta. Deus ele sabe até onde você pode ir. Então não aceite ninguém colocar um ponto final onde Deus não colocou. Não aceite ninguém dar o veredito final na sua vida, porque a palavra final na vida de quem quer que seja, é Deus que dá. E a palavra final sempre é de vitória. A palavra final é a palavra que tem autoridade suprema, a palavra daquele que pode todas as coisas. Então não aceite ninguém dizer que você não pode. Não aceite ninguém dizer que você não é capaz. Não aceite ninguém dizer que você não consegue. Não aceite ninguém matar teus sonhos. Não aceite ninguém te parar. Não aceite ninguém te desanimar. Levanta a cabeça, seja forte, seja corajoso, acredite em você em si mesmo. Não dê importância aos outros, mas lute por aquilo que você acredita. Lute por aquilo que é promessa de Deus na sua vida. E não aceite o que vem das pessoas. Como falei, a palavra final na vida de quem quer que seja, só Deus é quem pode dar. Sempre há esperança. Nunca perca os sonhos. Continuando no versículo, ainda no versículo 7. E não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco. Percebe? A raiz na terra e o tronco morrer. A raiz precisa estar na terra, enraizada em Deus. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Ou seja, o que a árvore precisa, as raízes estão em Cristo. As raízes estando em Cristo, não importa a aparência da árvore.
Não importa a fisionomia da árvore, não é a aparência dela, não é a fisionomia. Pode cortar-se o tronco, pode cair as folhas, os galhos podem murchar-se. Se as raízes estiverem em Cristo, daqui a pouco a árvore vai brotar do pó da cinza, vai brotar em meio nada. Daqui a pouco a árvore que parecia sem vida, a árvore que parecia ter chegado ao fim, daqui a pouco ela vai brotar e dar ramos como planta nova novamente. Então nunca aceite ninguém colocar um ponto final na sua história. Não aceite ninguém colocar um ponto final nos teus sonhos. Não aceite ninguém colocar um ponto final onde Deus não colocou. Não aceite ninguém dizer que você não pode. Você pode. Você consegue. Você é forte. Você é capaz. Só depende de você mesmo. Olhe para dentro de si e entenda que a árvore por fora é uma coisa, mas as raízes da árvore estando em Cristo, a árvore ela pode brotar, ressurgir do pó da cinza, ela pode crescer, florescer, dar fruto novamente, para que todos vejam e saibam que quando as raízes da árvore estão enraizadas em Cristo, ela pode vencer sempre. As raízes da árvore enraizada em Cristo, ela pode brotá-lo. As raízes da árvore enraizada em Cristo, ninguém pode colocar um ponto final na árvore que está enraizada em Cristo Jesus. Então acredite no seu sonho. Viva a promessa. Lute por aquilo que você acredita. Não aceite o que vem das pessoas, mas viva aquilo que Deus ele tem te prometido. Lute pelo propósito. Lute pela promessa. Seja forte, corajoso. Não ouça as pessoas, mas ouça a voz de Deus. Se isso você fizer, você vai se levantar, você vai dar a volta por cima, você vai triunfar, a árvore vai brotar mesmo da cinza, mesmo do pó, vai florescer e vai dar ramo como planta nova novamente. E todos verão a obra de Deus na sua vida no nome de Jesus. Todos verão tua vida florescendo, todos verão você dando a volta por cima, todos verão e saberão que Deus é contigo, todos verão e entenderão que ninguém pode colocar um ponto final na vida de alguém que tem a promessa de Deus. Ninguém pode colocar um ponto final na vida de alguém que tem a promessa. Ninguém pode colocar um ponto final onde Deus não colocou. Então não deixe ninguém colocar um ponto final na sua história. Não deixe ninguém colocar um ponto final no seu sonho. Lute, acredite. Você vai dar a volta por cima, a árvore vai florescer, vai dar novamente ramo como planta nova, e todos verão e saberão que Deus é contigo. Tá bom? Eu quero orar por você. Querido Deus, amado e todo-poderoso Pai, Senhor Jesus, eu te apresento este homem, esta mulher que ora comigo do outro lado. Talvez esta pessoa está vivendo um momento difícil, meu Pai, aonde só o Senhor pode ajudá-los, onde só o Senhor pode socorrê-lo. Talvez esse alguém que me ouve agora é alguém, meu Pai, que vive à base de medicamento, sofre com insônia, diabetes, enxaqueca, labirintite. Talvez esta pessoa que me ouve do outro lado está enfrentando tantos problemas, mas o Senhor é o Deus que cura. Sabe, Senhor, não permitas que homem algum coloque um ponto final onde o Senhor não colocou. Como disse a tua palavra, que a árvore mesmo cortada, ao cheiro das águas brotará e dará ramo como planta nova. Então não permita ninguém colocar um ponto final na história que o Senhor não colocou, nos sonhos que o Senhor não colocou, porque há sempre esperança. E eu estou certo no meu coração de que todos esses que me ouvem do outro lado, haverá restauração na vida de cada um, haverá cura, libertação, e aqueles que não acreditavam, que duvidavam, verão a tua glória, verão a árvore florescendo, e verão ele dando ramo novamente como planta nova, e saberão que o Senhor é com o teu povo. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, visita cada um que me acompanha a oração do outro lado.
E que a tua mão poderosa, meu Pai, possa colocar esta pessoa de pé. De maneira, Senhor, que a tua presença se revigore de dentro para fora. E que a vida desta pessoa volte a florescer novamente. E que todos vejam o teu agir na vida de tudo e de todos. Eu peço isso ao Senhor. E assim já te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, eu vou ficando por aqui. Mas aonde você estiver, que Deus abençoe, forte abraço e repito, não deixe ninguém colocar um ponto final onde Deus não colocou. Tá bom? Deus te abençoe. Forte abraço a todos, em nome de Jesus.